Mano, eu já vi mangá duvidoso, mas isso aqui me fez até rir. Mas vamos contar a história. Ele conta a história de um cavaleiro que viveu muito tempo atrás, onde ele era admirado por todos e porque todo mundo se perguntava por ele lutar contra os demônios, sendo que esses monstros não faziam nem mal aos seres humanos naquele momento. Ele chegou a falar, era o que a minha falecida irmã queria. E todo mundo admirava ele. Você é tão legal, cavaleiro de orcs. Você é muito bom. Até o momento que ele lutou contra um dragão terrível, que parecia ser extremamente ameaçador. E quando as pessoas encontraram ele, tava tudo destruído. Na hora as pessoas ficaram admiradas pelo tanto de poder que ele tem. E acabaram encontrando o corpo dele, todo ejaculado. É esquisito, uma forma de morrer. E sim, ele também conseguiu matar o dragão. Mas eles foram revistar a casa dele, já que ele já tava morto. Vamos ver o que tem na casa dele. Entrando na residência dele, acabaram encontrando um monte de coisas duvidosas que ele usava como brinquedos, digamos assim. E não só isso, como também encontraram o registro da família dele. E lá falava que ele nunca teve uma irmã na vida dele. E ele era o único filho de 3 gerações. Sim, as pessoas começaram a se perguntar se ele era maluco. E assim o governo da Idade Média ordenaram para queimar as coisas dele para poder encobrir essa vergonha alheia. Ou para ninguém fazer essa bizarrice, tô bem. Mas já era tarde demais. As pessoas começaram a espalhar a lenda do Royce. E aliás, tentaram experimentar o que o Royce tanto adorava. E sim, eles começaram a pegar gosto. E assim, o grande guerreiro que foi enterrado foi conhecido como a Nova Revolução. Continuando a história, conta a história de uma garota chegando numa cidade, toda feliz. Sim, ela é a protagonista da obra. E aliás, essa é a terra do Royce, onde ela não conhece muito bem como funciona essa terra. E acaba chegando uma mulher, que é o dono do hotel, levando o comer dela. E quando chega lá, tá uma camisinha ali no comer dela. Ela fica sem entender nada e devolve pra ela. Mas ela diz que não pode fazer isso porque é a regra do local. Sempre dá uma camisinha para o cliente. Claro que ela diz que não vai precisar disso, porque ela não usa essas coisas. E ela ainda fala que não tem namorado para fazer isso também. E ela também admira porque essa garota, a empregada, parecia ser muito correta e tá falando essas coisas vulgares. Mas a empregada acaba entrando novamente no local para dizer desculpa. Ela fala que tá desculpada. E ela ainda dá uns cogumelos. Não, ela pensa que é um aperitivo isso aí. Mas eu acho que isso aí é pra outra coisa que ela tá dando. Mas a empregada acaba corrigindo ela, falando que não é assim que se come. E ela pensa que é pra fazer uma ensopada. Ela diz que não é isso. É pra usar no local de baixo, digamos assim. Depois disso, ela vai procurar um trabalho mercenário na guilda. Pra conseguir alguns dinheiro e tal. Mas parece um sujeito estranho dando bebida para ela, de graça. E não só isso, como ele também fala que ela pode caçar monstros. Então ela escuta ele. Mas além disso, ele passa a mão nela, que parece bem esquisito. Mesmo assim, ela acaba agradecendo ele e por ajuda. Quando ela tava voltando pra casa, ela estava extremamente bêbada. Quando aparece 2 sujeitos tanto pouco duvidosos. E do nada ela começa a tirar a roupa e se deitar pelada, porque ela tava toda derrubada. E esse sujeito acaba chegando lá. Eu logo pensei, mano, ela será abusada. E eles botam um negócio na boca dela. Eu logo pensei, não, mano, não pode ser. Só que ela melhora com isso. Ela é um tipo de remédio. Mas ela acaba se assustando, pensando que eles vão fazer alguma coisa com ela. E a ressaca dela literalmente tinha passado. Só que eles acabam dando aquela risadinha bem maliciosa que eu logo pensei, não, eles vão abusar dela. Bem, ela tenta se escapar com essa assunto aí e ir pra outro lugar. Um deles acaba pegando por trás. Logo eu pensei, não vai dar certo. Mas na verdade não. Eles só pegaram o dedinho dela e botaram em um local ali. Pra quem não sabe, isso aí é um negócio que as mulheres deles, eles são casados na verdade. E eles foram proibidos a entrar dentro de casa, porque eles plantaram. E para eles entrar, eles tinham que fazer boas ações e ainda conseguir a digital da pessoa. Exatamente, eles só queriam a digital dela para poder entrar em casa. E ela ficou tipo, o que acabou de acontecer aqui, mano? Mas aquele cara de capuz tava conversando com outras pessoas esquisitas, falando que é pra mandar ficar de olho daquela menina. E ele diz que ela vai ser importante. O que será que tem demais nessa garota? Depois de um tempo, ela vai se aventurar na floresta para caçar alguns monstros para ganhar um dinheirinho extra. Onde ela tá comendo
lendo e vendo alguns mapas pra saber onde vai acabar encontrando o monstro. Depois disso, ela vai tirar uma soneca no meio da floresta, sendo que ela podia ser atacada facilmente. Mas no fim, eu acho que ela é meio que molestada aqui, porque ela começa a ser agarrada e tudo mais. Ela meio que sente que ela está sendo molestada também, com a mão invisível. Depois, ela acorda tudo bem, com muita alegria, dizendo que teve um sono bem legal. Só que ela percebe que acordou pelada, na onde ela viu o que diabos acabou de acontecer. E depois vem um narrador falando: mão invisível, Don Smith, vive perto da floresta. E sim, é uma mão monstro que molesta as pessoas de todas as idades, não importa a idade. Mas enfim, ela vai se aventurar mais na floresta pra saber se ela consegue capturar algum monstro pra ganhar um dinheiro extra. E acaba encontrando uma caverna bastante duvidosa e esquisita. Mas ela acaba encontrando uma dungeon, ou uma caverna, mas eu acho que deve ser uma dungeon mesmo. Não deve acabar decidindo se aventurar lá dentro. Só que quando ela tá entrando, ela vê uma luz muito forte, onde vê como se fosse outro mundo. Sim, ela acha bastante incrível. Só que quando ela tá caçando um monstro, ela não consegue encontrar nenhum ali naquele momento. Até ela encontrar uma tipo de raiz ali, sabe? E ela descobriu que pode ser uma raiva bastante área, porque é difícil esquecer um rabanete daquele jeito, daquele lugar. Ela acaba puxando por tudo. Isso. E acaba saindo, na hora ela acaba levando uma queda também. Mas meu Deus do céu, é um mandrago gemedão. Ele fica só gemendo. Ela manda calar a boca. Para, cala a boca, seu miserável. E ela fica dando uns tapas na cara da bicha. Depois o narrador acaba explicando o que diabos é isso, que é um mandragora, que é aquele negócio do Harry Potter. Só que de vez chorar ou gritar pra dormir, ele fica gemendo. E ela acaba ficando meio que sem saber o que fazer e meio que com vergonha alheia, porque o bicho tá gemendo igual um maluco. Mas acaba aparecendo um sujeito, que eu acho que é da raça dos anões. E ele fala que é pra resolver isso logo, senão algum monstro pode escutar e atacar eles dois ali ao mesmo tempo. Ela não sabe o que fazer, ela fala para ele, mas ele sabe o que fazer. E mano do céu, ele faz aquilo que vocês imaginam que qualquer um não imaginaria. Ele faz manda droga, pagar um boc... A menina fica sem jeito também. E o mais engraçado é que ela fala que não curta não, pensando que o anão quer pegar ela. E mesmo assim ela fala que não é racista. Isso que o anão tá se aproveitando. Não sei o que se isso aí é abuso de ervas duvidosa. Mas a Mandodroga tá curtindo. E a garota tá ficando sem entender porra de nada do que está acontecendo. Ai garota, eu te entendo. Nem eu tô entendendo. E pior que tudo, isso funciona. Ela até fala: ué, ele se calou? Ele ia entregar pra ela, porque essas coisas valem muito dinheiro. Só que ela disse que pra ele ficar, que não quer não isso aí. Ainda por cima, ele até fala: parece que você não sabe o que umas coisas aqui funcionam, né? Enfim, ela vai embora e ainda fala que aquele cara era bastante maluco, porque ele fez aquela coisa bizarra com aquela planta. Ela acaba encontrando uma cabana do nada ali e acaba invadindo porque acha que é abandonado. Só porque encontrou uma cabana no meio do nada não quer dizer que é abandonada. Só que acaba acontecendo uma coisa estranha. Ela mesmo estranha e começa a gritar. E a roupa dela começa a se rasgar com tudo. Ela meio que não sabe o que tá acontecendo, por a cabana tá assim. E sim, ela fica muito irritada com isso, a ação dessa casa fazer isso aí. Ela acaba encontrando uma parede bem fina ali para poder tentar conseguir sair do local. E acaba utilizando uma técnica de Kung Fu ou algo do tipo nessa parede, conseguindo quebrar ela. E ainda conseguindo sair toda gosmenta. E acontece algumas cenas fanservice que eu não vou mostrar muito bem como é, porque vocês vão ter que ler. E ela começa a trocar de roupa, pra uma roupa bem mais sugestiva, digamos assim. Só que ela começa a ficar estranha, ela se sente estranha na verdade. Ela até pensa que se esforçou demais ela acaba se sentando. E depois começa a rolar cenas que eu não sei se eu posso falar, mas digamos que ela começa a tocar DJ aqui. Você falar que ela faz um tipo de gemidinho que ela mesma até fala: que porra foi isso que eu fiz? E se aguenta muito, ela disse: ah não, só vou colocar um dedo, não é nada demais. Aí ela começa a tocar mais DJ ainda. Então eu não vou mostrar também a cena porque é bizarro. E o narrador fala sobre aquela casa ali, que aquela casa na verdade é uma planta carnívora que acaba comendo as pessoas e digerindo e matando as pessoas normalmente. Só que se a pessoa escapar viva, digamos que aquele líquido que tem dentro da planta é um tipo de tadala. É, por incrível que pareça, é um tipo de tadala que deixa você com tesão. E com isso ela acaba se assustando quando ela termina e dizendo: o que eu fiz? Gritando, dizendo que ela estava louca, não sabe nem por que ela fez aquilo. Que eu entendo, amiga, você fez isso no meio do nada. E acaba aparecendo um anão ali, do nada. E ele pergunta: você foi que fez aquilo ali? Ela fala: as coisas acontecem, eu fiquei presa ali e acabei forçando a minha saída. E ele explica a história, que aquela ali é um monstro planta e que acaba liberando afrodisíaco, que é o tipo de tadala. E ela acaba ficando com muita vergonha porque foi a planta que fez ela fazer aquelas coisas. E ela pergunta: você viu? Você viu foi? Até ele fala:
fala, viu o quê? Aí ela responde, não. Mas a propósito, você está bem? Ela fala assim pra enganar o cara. E pior, que aquela planta só funciona em mulheres. Ela chama até o monstro de sexista. Mas o cara acaba querendo entregar aquela planta dele lá. Eu vou mostrar a cena porque a planta tá toda bizarra. Mas aí o que ele queria falar, na verdade, não era entregar a planta. Era que o efeito daquela monstro das plantas não funcionou nele porque ele já tava usando aquela outra planta que acabou não fazendo tanto efeito já. Aí ela começa a rir dizendo, não, é porque eu sou imune, eu sou elfo e tudo mais. Ele acaba entregando um negócio ali para ela, que é um tipo de seiva de monstro. Ela acaba ficando com vergonha, pensando que ele tá falando daquele negócio ainda dela. Mas o cara fala que é porque ela tem muita sorte e ela consegue atrair monstros, que esses monstros acabam se escondendo e geralmente não são vistos. Raramente um ou outro é visto. E ele acaba se chocando. Como assim? E ele fala que é só para o cheiro dela não chamar a atenção dos monstros. E ele acaba dando um pouco da seiva porque dá muito dinheiro. E ele fala que essas coisas são usadas muito por questões de, digamos, monetária à noite, na cama. E ele fala que se você tentar ganhar a vida caçando um monstro e pegando essas coisas, ele ficará muito rica. Aí ela acaba agradecendo ele fala que nada, porque isso foi o pagamento pelo show que ela fez pra ele. Ele viu tudo. Ela fala, mas o quê? Show? Aí ela entendeu o show que ela fez. Se lascou bonito. E sim, ela acaba chamando ele de fudido e dizendo que ele disse que não viu nada. Depois disso, ela começa a andar na floresta, onde ela acaba se perdendo. E ela até fala, devia ter pego todo aquele cara, mas ele só falava uma coisa estranha. Então ela começa a pensar muito para qual caminho ela deve pegar para chegar na cidade. Mas por alguma razão ela acaba chegando no mar. Oxe, ela se perdeu mesmo. E ela aproveita essa chance para descansar e brincar na praia. Mas ela acaba aparecendo uma sombra dentro da água, onde ela acaba pulando em cima dela. Ela pensa que pode ser um monstro ameaçando ela. E aí, na realidade, eu acho que ele acertou, porque esse bicho não é um peixe comum, não. Mas é um peixe voador comedor de homens. Mas enfim, esse peixe ataca ela para devorar ela, como o nome já diz. Mesmo assim, ela acaba achando até ótimo, porque não é aqueles monstros todos degenerados. E sim, ela acaba socando a boca do peixe, quebrando a mandíbula dele. Ela é bem forte. Mesmo assim, ela acaba machucando um pouco a mão dela. Mas o peixe tenta fugir, na hora ela acaba percebendo que esse peixe está correndo atrás de uma pessoa que está bem ali parado. Em resumo, ele não conseguiu devorar ela, vai devorar outra pessoa. Só que essa pessoa também não é lá fraco não, consegue torar o peixe no meio. E essa garota é extremamente forte. Ela se preocupa perguntando se essa pessoa se machucou e se está bem. Ela fala, não fale comigo se você me conhecesse, se não quiser morrer. Então ela pede desculpa, só isso mesmo. E depois disso ela só vai ficar pescando ali no momento. Enquanto a elfa fica feliz porque conheceu uma pessoa totalmente diferente, que não é toda degenerada. E ela pergunta a profissão dela, o que ela faz e etc. Mas ela fala que só é uma pessoa que cuida na barraca da mãe dela, que cuida de peixes. E aí a elfa fica surpresa que isso deve ser genética dela. Depois disso ela consegue pescar um peixe bastante esquisito, que eu acho que é o diabo. Mas aqui ele tem nome de peixe vibrador. Eu não sei porque tem esse nome. E como ele tem esse nome, agora você pensa logo, qual é? Você não vai fazer exatamente. Ela puxa o negócio da antena do peixe e aí ela pega, cuspa no negócio e acaba fazendo um negócio de linha com essa coisa. E ainda por cima ela mete naquele lugar que eu não vou mostrar. E ainda por cima ficou bem esquisito aqui, hein? E pelo visto ela gostou. E a garota começa a gritar: não, ela também é uma lunática. Depois o narrador fala isso aí, que o peixe é um peixe vibrador, que as pessoas pescam ele para seus próprios prazeres, digamos assim. E assim, depois que termina a vibração no negócio dela, a garota logo fala: já terminou? Nem durou todo o tempo. Ela disse que esse negócio só dura uns 20 minutos e pronto, como foi dito no narrador. E ela pergunta se ela está numa aventura igual a ela, mas ela fala que ela tem casa. E aliás, quando ela sai, ela passa meses para chegar em casa. Então ela pergunta: não, é porque eu tô perdida e tudo mais, eu quero só chegar na cidade. Aí ela aponta: você vai pegar aquele caminho ali e você chega na cidade, só isso. E ela fala: você andando por aqui deve ter encontrado diversos monstros. Ela fala que não, ela só diz que os monstros são extremamente raros. E ela diz que já viu vários aí. Não, ela acaba se chocando, dizendo: nossa, eu vi vários. Ela lembrou que o cara falou lá também. Então ela faz um acordo com ela, dizendo que quer viajar junto com ela para ser a parceira dela. Logo ela interpreta que ela é lésbica e quer fazer tesoura. Mas ela fala que diz que ela consegue atrair monstros. Mesmo ela não querendo trair eles sempre vão até ela, mesmo ninguém conseguindo ver esses monstros mais. Aí o acordo é simples, ela ensina sobre esses monstros, o valor deles,
sobre o dinheiro, tudo que ela não sabe o valor dos monstros. E eles acabam dividindo a recompensa. Ela fala que isso é muito nojento, porque ela usaria o que outra pessoa tá usando. Ela tá sugerindo que ela ia usar todos os produtos meio duvidosos nela mesma. Mas ela fala que não é para isso não, que ela quer só vender mesmo. Mas ela acaba aceitando o acordo mesmo, ela com essa carinha meio de botcó. Mesmo assim, ela ainda pede uma taxa de contrato, quer dizer o quê? Que ela tá com um adiantamento. Assim a garota pensa, essa garota não é tão burra assim não como eu pensei. Mas ela acaba dando aquele líquido que aquele anão deu a ela, que é o líquido daquela casa bem duvidosa. Mas a garota acaba se chocando, dizendo, como você conseguiu isso? Isso não é fácil de ser encontrado. E ela falou, eu não sei porque eu atraio os monstros até mim. Aí ela falou o quê? Eu vou acompanhar você por enquanto. O que quer dizer? Que ela não acreditava antes que ela atraía monstro, agora tá acreditando. Mesmo assim, ela fala que ela vai escolher o espólio primeiro. Ela fala que não se importa com isso. E eles acabam indo pra cidade, onde fica chegando na cidade de barco. E ela pede 2 quartos, que eles vão parar um apartamento pra ficar cada um no seu quartinho. Mas a outra fala que é desperdício de dinheiro, que às vezes ia ficar no mesmo quarto pra economizar, já que as duas são garotas, não tem problema. Eu ia ter problema com essa garota, ela é tarada. Mas ela falou que valeu, não quer não dividir o quarto com ela. E ela fala que também vai provar o sabor local, quer dizer o que? Que ela vai ficar com outras pessoas na cidade. No início ela não entendeu o que ela queria falar com aquilo ali, mas ela demorou um pouquinho e acabou sacando o que ela queria falar. Mas a garota querendo confirmar pra ver se ela não é burra assim, ela disse que ia fuder. Mano do céu. Mas a garota fica, não, eu só sabia, pode ser pra você, não quer saber não. Só que a garota que trabalha no apartamento, a atendente, ela fala que recomenda um cara que trabalha não sei o que da telhado vermelho. E diz que esse cara consegue fazer coisas incríveis na cama. E ela diz que quando o marido dela viaja, ela vai lá conhecer o cara. Meu Deus, essa mulher fica metendo o pé no marido e fala ali bem normal. E a garota compra a recomendação dela. E ela vai lá mesmo. Diz que vai, né? Depois disso, a elfa vai procurar algo pra comer na cidade. Onde ela vê uma multidão ali conversando. E ela vai lá averiguar pra saber o que eles estão fazendo. Chegando lá, tem uma recompensa que é um dragão. E é não sei quantos milhões de ouro. E aliás, esse dragão é o mesmo do início da obra. Que é aquele cara matou na forma mais diabólica e estranha possível. E sim, é 5 milhões de moedas de ouro. Ela acaba querendo até capturar esse dragão. E esse dragão acaba se tornando um alvo dela. Embora não é igual o cara do começo que quis fazer alguma coisa com o dragão. Ela, pelo menos, é o dinheiro mesmo. Enquanto a outra doida lá, ela vai diretamente até o cara que a outra falou. Chega lá conversar com ele falando que... perguntando quanto ele levanta. Bem, ela chama ele pra fazer coisa na cama. Eu não vou mostrar também a cena não, porque ela fica nua. E no outro dia, quando a outra doida acorda, depois de tanto amor da noite toda, e aí ela foi só comendo, ela pergunta a doida aí que porque a pele dela tá tão linda hoje. E pergunta qual é o segredo. Ela logo fala que é sec. Você já sabe, né? Ela fala, não precisa dizer não, já sei o que é. E assim ela pergunta o nome dela. Aí elas trocam o nome um da outra. E o nome da elfa é Chelsea ou Chelsea, sei lá o nome esquisito. E ela tem 21 anos, ou é 22. E pergunta, e você? Ela fala que é Xuja e tenho 28 anos. Ela fala, nossa, você é tão velho assim? Só que ela não fala isso, né? Ela fala mudando até de assunto. Nossa, meu Deus, seu nome é tão bonito. Ela fala mais ou menos isso. Depois elas começam a dizer o que vão caçar pra conseguir pegar e ganhar dinheiro. Que quer pegar aquele dragão. Ela fala que é muito difícil encontrar esse tipo de dragões. E ele depois pergunta se ela é forte pra conseguir derrotar um dragão desse, né? Pergunta se ela é boa só com punhos, só isso. Depois ela só dá uma explicação das suas habilidades, como funciona e tudo mais, pra poder lutar contra aquela criatura. Mas assim, ela meio que usa pontos vitais pra aumentar a força do corpo dela ou dos punhos dela. E não só isso, como ela também usa a habilidade do Luffy do Chapéu de Palha, onde ela moda o dedo blindinho e aumentando a sua força. Mas a pergunta da menina é que se ela consegue fortalecer a dela. Que pergunta, né? Logo ela acaba caindo no choro, porque parece que ela não entendeu nada. E tá parecendo aquele sapinho do meme. Depois ela só fala que essa criatura foi extinta há muitos tempos atrás. Que a última dela foi morta pelo aquele cara lá que se matou lá no início com a criatura. Mas ela fala que viu um aviso de recompensa na cidade, que essa criatura ainda está viva. Ou alguma dela. Ela diz que não acredita nela. E ela falou, não, a cidade inteira fez um alvoroço todo ontem à noite. Você não viu não? Ela falou, ontem à noite? Ela começa a pensar e não vou mostrar
mostrar a cena porque é meio a gata, se é o que vocês me entendem. Bem, ela tava contando todos os detalhes para a Elfa até pensa, por que essa doida tá me contando todos esses detalhes? Mesmo assim, ela fica determinada a querer pegar a criatura porque é 5 bilhões. Ela ficaria muito rica e não precisaria mais viver de outras coisas. Ela falou, se isso ainda existe, isso despertou meu interesse. As duas pegam um mapa para saber onde essa criatura costumava viver no passado, que é uma ilha bem bastante deserta e diabólica, que é na entrada de Felland, que é um local só para monstros e bichos da escuridão, ou demônios. Então lá não é um local muito bom não. E a garota fala que ela é bem falante quando é algo que ela entende. E assim ela acaba decidindo a caçar essa criatura e ela abraça a outra como se ela fosse a maior amiga dela, e ela manda lagarto. Só que a Elfa acaba percebendo um barulho estranho, e quando acontece um tremor, nós acaba tremendo tudo. E quando nós vemos, é a própria criatura aparecendo ali, a criatura que nunca mais foi vista há séculos. As duas acabam se assustando, dizendo, o que diabos essa criatura tá fazendo aqui? E esse dragão começa a fazer um caos na cidade, matando um monte de gente de uma vez só. A garota fica assustada, dizendo, por que ele apareceu do nada? E a outra fala, vai fazer o que agora? Você não tava falando agora há pouquinho que vai matá-lo? Olha ele aí na sua frente. E sim, ela se prepara para lutar contra esse dragão. Enquanto a outra só pega uma faquinha para tentar deter esse dragão também. E ela acaba avançando com tudo, deixando até a Elfa para trás. Mesmo assim, a Elfa começa a também entrar no modo de ataque. Que modo de ataque, hein? E usando a sua técnica de dedo, como o Luffy faz. E depois disso, é só dar um salto gigantesco, bem de alto. Mas quando a garota da faca ia matar, tentar derrotar o dragão na verdade, ela acaba vendo seu amante lá todo ferido, seu braço também. E ele ia ser finalizado pelo dragão. Ela acaba salvando seu amante de cama. E ela ainda fala, é porque eu me apeguei bastante da sua coisa. Depois disso, ela vai enfrentar o dragão, onde ela acaba dando um salto bem por cima do dragão. E tenta pegar a faca com tudo pra meter na cabeça dele, pensando que vai furar até o cérebro. E é exatamente isso que ela faz. Só que essa faca nem sequer arranhou a carcaça dele, já que é muito dura. E acaba arremessando ela pra bem longe e dá uma rabada nela também. A cena de luta aqui até que é interessante. Enquanto a Elfa já tava salvando as pessoas, onde ela disse que salvou o máximo de pessoas possível que dava pra salvar naquele momento. E depois disso ela vai ver a garota da faca pra saber se ela tá bem. E manda ela esperar que ela vai tentar lutar contra o dragão. A garota logo fala, você não vai conseguir matá-lo, nem com essa sua técnica aí. Mas ela fala, me deixe pelo menos. Resumindo, que ela vai tentar e não vai desistir. E assim ela encara o dragão e o dragão encara ela de volta, mostrando que o dragão tá correndo atrás dela. E o dragão acaba batendo pra cima dela, na onde ela tá correndo extremamente perigo com isso aí. E o dragão tenta esmagar ela. Só que ela sobe pela mão do dragão, tentando alcançar a cabeça dele. E ela vê o olho desse dragão, pensando que pode ser o ponto fraco, porque as camas dele é muito dura. E o único canto que dá pra ver ali é o olho como um local mais macio para poder entrar. E ela salta até lá. E preparando o seu soco para socar bem no olho dele, ele usa uma escama para poder tampar o olho, a cara toda, na verdade. Ela se assusta dizendo, o quê? E acaba socando, só que não dá em nada, já que ele cobriu a cara inteira. Isso acabou machucando bastante a mão dela. E além disso, o dragão também ataca logo em seguida, e mordendo o braço dela inteiro. E ela acaba dando um soco no dragão, nos dentes do dragão, para poder sair da dentada dele. E consegue até ir para longe. Mas o braço dela tá todo detonado. O objetivo dela também era ver como ele era forte e depois fugir. Mas ela acabou se arrependendo porque ele não é simplesmente forte, ele é extremamente poderoso. Ela até pensa em fugir, só que ela fala que se tentar fugir, ele vai atrás e pode até prejudicar outras pessoas. Ela acaba utilizando outra técnica de dedo, onde ela diz que é a técnica, o último recurso dela, para poder tentar derrotar ele. Então ela vai se detonar também, que é destruição mútua. O narrador fala que a destruição mútua é como o nome já diz, é apostar tudo com um único momento e golpe. E aliás, até o próprio narrador fala que isso pode causar a própria morte dela. E ela só tem 10 segundos para usar essa técnica. Será que ela conseguirá? Ela sobe com tudo por cima dele para chegar à cara dele e mete vários golpes logo em seguida. E parece que o dragão tá sentindo a dor também. E como o último momento ela gritando, ela vai com tudo pra cara dele para conseguir dar o último golpe nele. Depois de um tempo, ela acaba acordando, onde ela pergunta o que aconteceu, onde ela está. Ela ainda tá viva, mas acaba aparecendo um sujeito falando que sim, ela ainda tá viva. E ela acaba até dando um golpe na cara dele, dizendo como ele adivinhou que a minha cintura
assim, que ele tinha falado da altura da cintura dela. Só que aparece uma pessoa com uma faca apontando no pescoço dela, quer dizer. Que esse cara, na verdade, é o rei. Um rei bem bugado. Na verdade, é o rei o nome aqui. Ele não é o rei, ele é o comandante. E ela pergunta o que aconteceu com o dragão. Então ele fala, ó, vamos dar uma voltinha pra me explicar tudo o que aconteceu. E ele começa a dar uma volta, mostrar como foi a situação da cidade, como ficou a cidade. E ele também fala que ela ficou desmaiada por uma semana. Ela fica também surpresa com isso. E ele fala que quando chegaram lá, não tinha mais nada lá pra resolver. Só encontraram destruição em massa, completamente. Até uma menina falar, senhor, tinha alguém bem ali, que era aquela taradona carregando ela desmaiada. Tanto que o comandante acaba imitando a cara dela também. Imitou bem. E leva até ela, onde ela está internada também no hospital. Na verdade, ela estava pagando o boquete. Eu não vou nem falar essa palavra, mano. A elfa com vergonha acaba tampando os olhos e o comandante só fica assistindo. E o comandante acaba batendo no carro falando, então é aqui que você tá trabalhando, né? Você foi fazer coisas erradas. Não, ele falou que foi ela que chegou lá e já foi mamando. E a elfa acaba agradecendo por ter salvado a vida dela. Mas a elfa acaba ficando surpresa porque ela acabou quebrando o chifre dele com aquele socão que deu. E ela não lembra de nada disso aí, que ela quebrou o chifre do dragão. Mas é dito que o dragão escapou depois que ela quebrou o chifre. Na onda aquela taradona viu tudo de longe. E não só isso, como é dito que aquele dragão não era um adulto, era só apenas um filhote. Que filhote absurdo era esse? Como aquele cara do começo do outro um bicho desse? E ele tava em fase de crescimento ainda, tinha essa também. Ele vai ficar mais poderoso. Isso acaba assustando até a própria elfa, que aquilo ali é absurdo de poder. E eles acabaram decidindo o que vai fazer desse chifre aí. Que eles vão acabar dividindo, acredito eu. E ela pensa que vai ganhar 5 milhões, dividindo para as duas, que vai ficar com muito dinheiro e ficar milionário. Até abraçar a outra lá dizendo que nós estamos ricos. Mas o cara fala que não, que só vale 50 mil. Ela fica disso, o quê? Ela fica meio assustada. 50 mil? Um chifre gigante do fiote só vale 50 mil? Mas ele explica tudo, que o dragão só vale 5 milhões em questões por causa da carne dele e tudo mais. Ali é só chifre e só tem metal e pronto. Eles vão usar para outras coisas, outros fins. Então não vale 5 milhões só o chifre, tem que ser ele inteiro. E se você falar que precisa de um mestre de ferreiro, é dito ele, que se for pegar qualquer um não consegue, porque é difícil derreter esse chifre. Não é um metal comum, é um metal extremamente poderoso. Digamos que é vibrânio ou adamantio da Marvel. E ele também explica que se ela tivesse cortado no mínimo só a cauda dele, tinha valido 4 bilhões. Em resumo, cada peça do corpo dele vale um valor. Juntando tudo, dá 5 milhões. Isso deixa ela bastante frustrada também. Mas parece que nesse mundo 50 mil por um chifre é muito pouco. Ela fala que não dura nem uma semana de refeição. Mas a outra garota fala que vai dar 200 mil para aquele chifre, porque ela quer aquele chifre. E a garota fica até feliz. Eu tô tão feliz que você vai comprar o chifre. Ela ainda tenta baganhar, dizendo que agora quer 250 para aquele chifre. Só que isso fez ela diminuir o valor. E acabou fazendo ela diminuir cada vez mais pro valor. Isso fez ela ficar até meio irritada com isso. Depois disso aparece um grupo de pessoas extremamente duvidosas de monstros, onde fala que mataram aquele bastardo do Rox, aquele cara do começo que fez aquele negócio com o dragão. Uma coisa que eu percebi também é aquele negócio do Rox também foi 200 anos atrás, não é uma coisa que aconteceu recente. Onde aparecem os generais demônios do rei demônio, que é essa menina aqui que é Ninho, a lâmina fantasma, essa doida aqui que se chama Dikrabi, que eu acho alguma coisa de urso. E além disso também aparece esse monstro aqui bem fodão, que é o próprio rei demônio, onde ele está irritado porque os seres humanos estão fodendo com os demônios, com os monstros. Por essa razão que eles não conseguem ver os monstros, que eles se escondem dos humanos, porque estão usando eles como meros objetos. Depois da derrota do dragão lá, elas estão conversando do que elas vão fazer depois daquela derrota que eles tiveram com o dragão. E a pervertida Chan, ela fala para a elfa o que ela vai fazer. Ela fala que vai procurar um lugar para dormir e descansar, já que ela nem ela mesma sabe o que quer fazer. Então, a pervertida Chan, ela fala: você quer vir para minha casa? Eu vou ter que devolver essa faca aqui mesmo, então você pode vir e dormir na minha casa. Ela não quer aceitar no começo, mas no fim acaba aceitando. Logo depois ela fala: só que eu quero saber uma coisa bem particular sobre você. Ela fala: o que é? Você é virgem? Ela perguntou isso. A logo a Eva fica tipo chocada. Que tipo de pergunta é essa? E ela vai dormir com raiva, reclamando. Aí ela fala: ela tava perguntando, tava curiosa. Mas ela fica meio tímida, deitada de lado, pensando. E no fim ela fala que teve um namorado muito tempo atrás e tudo mais. Só que a pervertida Chan, ela fala que isso é entediante, que parece ser história de dois bocóis. E ela acaba ficando muito irritada. E depois ela vem com o papo tipo: nós temos que ter relação
com uma pessoa que nós amamos, que nós vimos pela primeira vez e namoramos. Logo ela fala, é gente como você que são mais pervertido que o normal, literalmente. Ela chama ela de muito pervertida, porque gente assim é extremamente pervertido, que fica culpado. E depois de outro dia, ela acaba chegando na casa da pervertida Chan, que ela mora numa mansão, e isso assusta também a elfa, dizendo, nossa, você é muito rico, o que seus pais trabalham? Ela fala que são açougueiros e coisa de peixe, ela diz, os negócios estão indo muito bem. Depois disso, a pervertida Chan acaba encontrando a avó dela, onde a avó dela abraça ela, tem aquela amizade toda, e a elfa Chan, ela fala, ela é tão amigável, parece nem ser a sua avó. Ela fala, não irrite ela não, se irritar ela você pode acabar morta. Ela trabalha pro governo que mata demônios, e quando ela vai matar demônios, ela fica dançando e matando os demônios, tanto que ela é conhecida como a dançarina fantasma. A elfa fala, hoje em dia nem me surpreendo mais. Entrando na casa dela, ela vê que também a casa é muito grande, tanto que dá pra se perder. Só que parece também a irmã da pervertida Chan, que é a mais velha, e fica bastante amiga da elfa. As duas são bem amizadas uma com a outra. Depois disso elas vão tomar banho, até o momento que a pervertida Chan, ela fica encarando as costas da elfa. A elfa logo fala, tá olhando o quê? Tá olhando minhas costas pra quê? Ela fala, eu sabia que você era uma pervertida culpada, mas isso nas suas costas. Ela fala, o que nas minhas costas? E quando ela vai olhar, tem uma tatuagem de Suboku nas costas dela. Ela fica tipo irritada, dizendo, o que é isso nas minhas costas? Ela fala tipo, eu pensava que essas tatuagens eram feitas bem na barriga, perto do negócio. Sim, é uma tatuagem de Suboku, então ela fica bem perto do negócio da mulher, se for fazer esse tipo de tatuagem pervertido. E ela manda ela tirar. Onde ela tenta tirar, ela sente muita dor, porque ela raspou as costas dela todo dia, até sangrar. Mesmo assim, não saía de jeito nenhum. Então, ela acaba resolvendo falar para a irmã dela, dizendo, deve ter sido alguém que amaldiçoou você, ou alguém fez essa tatuagem quando você tava dormindo. E quando a irmã dela vê, logo ela fala, você é pervertida? Porque, tipo, essa tatuagem era pra ser feita atrás do abdômen. E ela fala, minha mãe. Depois disso, ela dá uns cursos dizendo que essa tatuagem aí é uma tatuagem de Suboku, como eu falei a vocês. E, além disso, ela pergunta se ela conheceu algum mago ou alguma pessoa que deve ter colocado isso nas costas dela. Ela falou que nunca viu, então ela falou que não deve ter problema. Só que é uma tatuagem que não vai sair tão fácil. Bem, ela acaba entendendo que ela não pôde ajudar, pelo menos naquele momento, que não tinha como ajudar, mas agradece e tudo mais. Depois começa a contar a história da pervertida Chan, que quando ela era mais novinha, ela não tinha emoções nenhum, mas que todo mundo da família tentava fazer alguma coisa, ela nunca mostrava um sorriso, ou alegria, ou mesmo uma tristeza. Todo mundo estranhava ela, mas mesmo assim, a vida dela continuou. E quando ela completou 20 anos, um cara chamou ela pra namorar. Ela no início não entendeu o que era namorar, ela não sabia nem o que é namorado. Sim, eu tô falando da palavra em si. O cara tentou explicar a ela o que é isso, mas no fim conseguiu se namorar, tanto que os dois até se beijaram e tudo mais. Ela estranhou, não sabia o que era aquilo, o cara metia a língua na boca dela e ela meio que ficava tipo, o que é isso? Eu não entendo isso. E mesmo assim eles tiveram um negócio bem picante, que eu não vou nem explicar muito aqui, porque eu não sei nem se o YouTube vai permitir. E sim, acabou rolando H aqui. Só que quando eles terminaram, ele foi o único que acabou soltando o seu gloriosa. Mas o caso dela, pra ela, era nada demais, ela não sentiu nada, absolutamente nada. Até pensei que o cara era impotente, mas não é isso não, isso vai ser explicado daqui a pouquinho. Depois de 2 anos e 6 meses, o cara chama ela diretamente pra conversar em um local ali, não dos dois conversam, que dá pra ver que é pra terminar o namoro, mas ela meio que não entende. Ela fala, você quer conversar comigo porque quando nós estamos namorando, eu só fico lendo um livro. Eu disse, ué, quer dizer que o cara tá chamando o cara de impotente. E ele fala que não, ele até achou engraçado por ela ter falado isso assim no momento errado. Mesmo assim, ele disse que até no início achava que era impotente, mas descobriu que não era isso. Tanto que ele pergunta, você me ama? Você sequer gosta de mim? Ela simplesmente quer a realidade? Não, absolutamente nada. Aí ele meio que fica triste, mas fala, então nós se vemos. E vai embora e nunca mais volta. Mostrando que ela não sente absolutamente nada por ninguém. Depois de 6 meses, acaba chegando um presente, onde ela ganha. Era um chifre de unicórnio. Ela não sabia muito para que servia, mas ela imaginou que só pelo formato do chifre do unicórnio era algo bem interessante. Então ela começa a
usar ele para aqueles fins. Só que no momento que ela coloca bem perto, ela começa a sentir uma coisa estranha, ela fica até assustada. Mas no fim, ela ainda fica curiosa, então ela meio que, sim, ela completa aquilo. E assim, ela finalmente consegue liberar os instintos dela. E no fim, quando acaba o chifre quebra. E esse chifre, se fosse numa pessoa normal, a pessoa poderia até morrer de tanto prazer. No caso dela, foi suficiente para liberar os instintos dela, que estava todo oprimido dentro dela. E assim, ela chegou a entender o que aquele cara, que era o namorado dela, tentou falar para ela. E assim, meio que ela chorou. Ficou triste pelo o que aconteceu pelo cara, que ela não tinha entendido, mas acabou entendendo. E assim, ela foi em busca de objetos que poderia dar um pouco de emoção para ela. Nossa, essa menina deve ser amaldiçoada. E quando ela está correndo diretamente para uma dungeon, a outra garota, a pervertida Chan, ela para a outra, a elfa, para poder analisar uma coisa que tá ali. Ela pergunta, é um inimigo? Na verdade, ela pega um sushi e bota ali no chão e manda a elfa calar a boca. Assim aparece uma criatura bem esquisitinha, mas eu sei que vai ser uma coisa ruim. Por quê? Ela tá lá, a garota elfa acha fofinha, bonitinha. Só que a criatura acaba desmaiando, porque aquilo ali tinha sonífero na comida. E a garota acaba pegando a pervertida Chan e diz que vai fazer coisas bem esquisitas com esse bichinho. A elfa até fica um pouco chocada. Não sei como ela se choca por causa dessa doida aí. Depois ela afoga esse bicho na água para acordá-lo. A elfa até fala, pare com isso, ele é tão fofinho para se machucar assim. Ela fala que ainda nem iniciou o que pretende fazer com esse bicho. E sim, ela faz coisas bem como o nome sugere, pervertida Chan. Ela coloca naquele lugar, nas melancia, para ele espancar a melancia dela. Isso quando a elfa só tá lá com vergonha, mas por cara dela parece que ela tá querendo. Mas eu acertei. Quando a pervertida Chan foi dormir, a elfa foi resgatar o bicho. Mas quem disse que ela foi resgatar o bicho? Ela disse que queria experimentar o que a elfa experimentou. Ela disse assim, que vou liberar você desde que você faça... Eu senti o que a pervertida Chan sentiu. Então o bicho só pega os dedos e fica mandando ela se aproximar. E ela se aproxima, na onde ele rasga a roupa dela e ia fazer a mesma coisa que fez com a pervertida Chan. Só que a pervertida Chan acaba acordando e vendo e dizendo, tá fazendo o quê? Isso aqui é meu. E toma dela. Mas ao mesmo tempo, acaba aparecendo uma pessoa, que na verdade era aquele anão do início lá, que eu falei da parte 1, quem não viu o mangá ainda, que eu analisei. E ele fala que tá lutando contra um inimigo extremamente perigoso. Todos começam a se preparar para a batalha. A elfa até fica séria. Mas, mano, a criatura que aparece, não vou mostrar. Eu vou deixar até censurado, porque a criatura é uma giromba gigante, mano. E essa coisa começa a cuspir, e é aquilo que vocês imaginam. Não vou nem falar o que é, porque você já sabe o que é. Eu sei que você sabe. Mas todo mundo começa a correr, incluindo a elfa, todo pânico. E ela até pergunta, que coisa é que ela tá cuspindo? E o anão fala, se você for pego com isso, independente do gênero, vai ficar grávido. Em resumo, ou homem ou mulher vai ficar buchudo se for pego. Mas a pervertida Chan, ela fica pra lutar. Ela pega a faca dela e se prepara pra lutar. Até a própria elfa se prepara pra lutar. Mas na verdade ela só pede pra ficar girando ela igual uma breba e jogar na criatura. E sim, ela faz isso. Ela pervertida Chan e começa a girar ela e joga ela pra bem longe pra conseguir chegar até a criatura. A criatura acaba cuspindo. Só que a elfa consegue torar no meio o cuspe dela e vai diretamente até a criatura. E assim consegue não cortar a criatura, que me deu uma dor no meu, não vou nem dizer. E assim consegue cortar com muito estilo. Aí a pergunta, o que foi? Para os colegas dela. E a elfa fala, surpresa, ela é uma família de pescadores. E ela, então o cara fala, ela é uma cavaleira? Depois disso, para agradecer, o anão começa a dar pão a elas para elas comer. Elas ficam comendo pão. Só que ele pede também para ver a faca dela. E assim ele vê a faca e vê que essa faca foi feita com a matéria do dragão que atacou a cidade, que tá no meu outro vídeo desse mangá. E ele pergunta se foi ela que derrotou o dragão. Só que ela fala que foi a elfa que derrotou, que ela é bastante forte também. E assim ele meio que se sente culpado, porque ele diz que ele bateu uma gloriosa pensando nela uma vez. E a elfa fica tipo, precisava me dizer isso? E a pervertida Chan, ela fala que conseguiu pegar aquelas bolas daquela criatura que saiu. O anão quer essas bolinhas, tanto que ele quer trocar com as coisas que ele tem. Tanto que ele mostra suas coisas para a pervertida Chan para ver se ela se interessa. Ela diz que tudo é lixo, mas ela acaba encontrando um item que ela acha interessante, que é uma pedra brilhante. Só que ela acaba tocando nessa pedra, assim desmaiando. E ela pergunta, o que diabos é isso? Ele fala que é uma pedra muito rara, que só pode ativar para uma pessoa que seja digna dessa pedra. Geralmente só é pessoas virgens que é digna dessa pedra. Quem não for virgem vai acabar desmaiando e não conseguindo tocar nessa pedra. E adivinha o que acontece? A
Elfa pega essa pedra e não acontece nada. E assim os dois ficam encarando, tipo, ela é virgem. E a Pervertida-chan começa a bater na bunda da Elfa, porque ela mentiu para ela, dizendo que ela não era virgem. Depois a Elfa fica com muita vergonha, sem saber o que falar. E a Pervertida-chan fala, não deveria mentir para mim, isso não é motivo de vergonha por ser virgem. E ela fala que tinha medo dela zoar ela. Mesmo assim, o anão fala que vai entregar aquele mineral para ela. Ela diz que não quer aceitar isso, porque isso aí parece coisa de pervertido, então ela não quer aceitar essas coisas. Ele fala que esse mineral é extremamente poderoso e ela pode utilizar para fazer armas. Sim, pode utilizar para construir alguma arma que pode fortalecer os golpes dela, como o socador, como ele tá mostrando aí. Só que o problema que eu penso aqui, mano, é que se ela perder a sua virgindade, essa arma não seria mais útil. Então seria uma arma meio que temporário. Mesmo assim, ela fica ali pensando, sem saber o que ele tá falando com isso. Mesmo assim, ele acaba se despedindo porque eles que vai embora e elas estão dizendo que vai pra uma dungeon. E ele fala que é pra tomar cuidado porque as coisas estão começando a ficar perigosas e estranho. Enfim, eles acabam chegando na dungeon, que é um grande buraco, não sei quem conseguiria entrar dessa dungeon aí e depois sair. Mas a Pervertida-chan acaba empurrando a Elfa pra dentro do buraco, não, ela cai. Mas tinha um lago lá embaixo. E assim ela sai caindo no lago e tudo mais. Só quando ela sai, ela fala, pelo menos poder me avisar. Ela falou que ela ia incitar de pular, então ajudou uma ajudinha a ela. E assim tem uma saída lá, onde quando elas vão lá, e a Elfa fica surpresa, porque lá dentro tem uma comunidade morando ali, onde eles trabalham e tudo, e vende todo tipo de coisas esquisito e duvidoso. Mas aparece uma moça que é estranha, ela aparece do nada, pedindo um favor. Aí logo a Pervertida-chan pensa que é pra fazer collab, e é aquele collab de tesoura que vocês imaginam. E a garota estranha fala, não é isso não. Ela fala que tem algo interessante que servirá para ela. Ela fala que tá pouco dando mínima para isso. E vaza dali. A garota acaba ficando com raiva que ia lavar a boca dela com sabão. E depois ela fala que ela vai ver só. E assim elas param pra comer um pouquinho pra poder ir para a dungeon com a barriga cheia. Só que parece aquela jovem de novo, querendo conversar com ela e fazendo bastante raiva de novo. E acaba tentando se apresentar para elas. A outra Elfa tenta até conversar, mas a Pervertida-chan, ela não quer conversar muito com elas. E sem falar que elas também falam que a dungeon é perigosa e não tem como entrar lá sem permissões. Só que a Elfa acaba mostrando que elas têm a permissão, que é um colar, que é um passe para poder entrar. E isso acaba espantando aqueles dois, porque eles não tem esse passe e é difícil muito conseguir esse passe. A Elfa até fica sem jeito, dizendo, não sabe que é tão difícil assim. Tanto que esses dois querem ir junto também com eles. Só que a Pervertida-chan, ela acaba se negando e a Elfa querendo que eles vão. E ela fala que nunca, porque ela não quer um fado seguindo ela. Ela não quer ser responsável pela morte deles dois. Mas os dois acabam implorando que quer ir junto, que eles vão ajudar e eles não serão inúteis. E aí ela fala que a Pervertida-chan, ela é chata, mas vai deixar eles ir. Só que a Pervertida-chan acaba puxando o cabelo dela e falando no ouvido dela, dizendo, eles são fracos, vão morrer e a culpa vai para você. Então ela acaba pedindo desculpa e dizendo que realmente ela não vai poder ajudar. E acaba pegando o bico, deixando eles dois lá para poder ir embora. E assim, quando chegar na dungeon, eles vão lá para poder entrar e dar o passo ao segurança. Só que a Elfa fica procurando e não encontra. Caça em todo lugar e assim ela meio que descobriu que perdeu. Na realidade ela esqueceu do local lá. Parece que quando ela tirou, deixou no local e esqueceu lá. Não sei como. A F é muito burra. Os dois até pensam em devolver e tudo mais, mas não vale a pena dar uma olhadinha e depois nós voltamos e entregamos de volta. É isso que eles pensam, pelo menos. E assim eles acabam decidindo ir pra dungeon e olhar um pouco e depois voltar. Enquanto isso, a Pervertida-chan pega a Elfa e começa a fazer coisas bem esquisitas e enfia o dedo dela naquele lugar que eu não vou falar e nem mostrar. Mesmo assim, ela manda a Elfa caçar esse cola que ela deve ter esquecido em outro lugar. Chegando lá no local que estava comendo, o cara falou que aqueles dois que estava conversando com eles tinha pegado e tinha ido embora. E a Elfa fala, o quê? Sério? E a pega acaba saindo correndo até o local, onde pergunta se viram aqueles dois. O cara falou que eles acabaram de passar, não deles estão dentro da dungeon, caçando ervas, coisa do tipo. Só que eles não esperavam que ia encontrar um bicho bem colossal, gigante que tá encarando ele. A garota fica tremida de medo e ele captura a garota e puxa o vestido dela. Enquanto isso, o nosso garanhão aqui, ele tenta salvar a sua amiga de infância, onde ele acaba avançando, só que ele acaba sendo derrotado com uma mão só. E não só isso, como ele também é capturado e o bicho abre a grande boca. Eu já tô achando que ele vai comê-lo, devorar mesmo. Enquanto a Elfa e a PV
Pervertida-chan, ela está gritando a Elfa com raiva. E aí a Pervertida-chan manda a Elfa calar a boca, porque ela está pensando o que vai fazer. A Elfa também tá querendo pensar qual vai ser o plano para conseguir entrar ali, já que só pode entrar com um passe. E a Pervertida-chan nem ela mesmo sabe como vai conseguir entrar ali. Mas acaba aparecendo aquela garota no começo, que eu tava achando que era aquela que acabou entrando na dungeon. Mas é essa aqui. E ela tem um passe para poder entrar. E a Elfa acaba vendo ela e fala, nós vamos ter que falar com ela para ver se ela deixa nós entrar. É exatamente isso. Ela vai falar com ela, chama a atenção dela e ela conversa com ela. E ela pergunta, o que vocês querem comigo? A Elfa quer pedir desculpa pelo que aconteceu hoje mais cedo. Então a garota fala que vai logo direto ao assunto, que eu não quero perder meu tempo não. E ela com muita vergonha, a Elfa, ela tenta falar com ela que ela perdeu o seu passe. E assim ela pede para entrar com ela, para conseguir recuperar o seu passe e conseguir fazer as coisas que eles querem fazer. Mas isso meio que irrita um pouquinho a garota, falando que por que ela fazeria isso. E ainda começa a se exibir, dizendo que ela fala hoje mais cedo com ela. A menina começa a se irritar e depois pega a faca da Pervertida-chan e começa a ameaçar ela de atacá-la. A garota começa a mangar dela, ri, que só bexiga. E ela fala que ela é patética porque deixou o dragão fugir. E sim, é saber quem é ela. Tanto que ela fala que se fosse ela, não tinha deixado o dragão fugir, que ela devia correr atrás do dragão, devia ir pra dungeon. E acaba até dando uma tapa na faca pra jogar longe, dizendo que ela não tem essa coragem toda. A Pervertida-chan disse, deixa quieto, vamos procurar outro jeito pra conseguir entrar, deixa ela pra lá. Só que a garota não fica satisfeita, acaba ameaçando a Pervertida-chan. E a Pervertida-chan, me solta agora ou eu vou te mutilar. Ela fala, eu só quero ver isso. Enquanto isso, o nosso grande herói aqui está completamente nu. O Tro não chegou a devorar ele, só tirou a roupa dele. Não só isso, como ele vê esses dois como brinquedos. Sim, parece que esse bicho acha que eles dois são brinquedo. E como ele acha que eles são brinquedo, ele começa a brincar de um jeito bem pervertido. Não vou nem falar muito porque ele faz aquilo. Fazendo dois bonecos, que ele acha que é boneco, namorar e casar, digamos assim. E por fim, eu vou terminar meu vídeo aqui porque já tá ficando grande e eu quero fazer só até aqui no momento, que eu ainda tenho que fazer outros vídeos que vai demorar muito. Então se vocês gostaram, dê aquele like e tudo mais. E se esse vídeo atingir 500 likes, eu faço a continuação dele mais rápido possível. E até a próxima.